Boa noite, nossos amigos e companheiros interessados nos estudos do Espiritismo. Hoje, dia 16 de janeiro de 2021, voltamos a apresentar o programa Espírita Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje nós consultamos o livro de Allan Kardec para estudo e reflexão. Trata-se da obra A Gênese, apenas para rememorar e levar ao conhecimento dos novatos nos estudos do Espiritismo, que Allan Kardec tem 5 obras consideradas o Pentateuco Kardeciano. São 5 livros dos Espíritos, que é a base. Vem em seguida o Livro dos Médiuns. Vem em terceiro lugar o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto é Céu e Inferno. E o quinto é a Gênese. Depois temos outras obras para estudos para aqueles que têm um interesse de conhecer o Espiritismo com mais profundidade. E de maneira que nós consultamos a Gênese, que é o livro que trata da formação do planeta Terra, os primeiros seres vivos, Adão e Eva na visão do Espiritismo, os planetas, o universo e, enfim, a criação de Deus, não é? E do próprio Deus. Trata também deste livro, o livro A Gênese, quer dizer, o começo, a Gênese. E de maneira que hoje trata nesse capítulo 11 desse livro, A Gênese, é migrações e imigrações dos espíritos. O que é isto? Migração é a saída daqui, da Terra, para o mundo espiritual, dos espíritos, pelo fenômeno da morte. Chama-se migração, sair daqui para o mundo espiritual. E ao mesmo tempo, a saída dos espíritos para a Terra, para o corpo, chama-se reencarnação. É o que? Imigração. Imigração é de lá para cá. Migração pela morte daqui para o mundo espiritual. E esta mesma ocorrência, nós vamos verificar aqui, analisada por Allan Kardec, de migração e imigração ocorre de um mundo para outro, de mundos para mundos. Por exemplo, há espíritos que vêm de outro planeta para a Terra, eles imigram, saem, chama-se imigrar, eles imigram, e imigram em bandos coletivos, e os que saem daqui para este mundo, de onde saíram os de lá, chama-se emigrar, emigram daqui para lá, e os de lá vêm para cá, chama-se imigração. É a mesma ocorrência. E a migração daqui para o mundo espiritual é pela morte. A emigração em bandos, né, nos casos de catástrofe aqui na Terra, de tsunamis, invasão de mares, vítimas feitas pelos vulcões e outros tipos de vítimas que são vítimas de fenômenos da natureza. Aí em bando parte para o mundo espiritual. E o mundo espiritual também, para a compensação e o equilíbrio, não é, da ida e da vinda de lá para cá, aí também determinam que grupos de espíritos venham reencarnar aqui na Terra.
E o mesmo, como dissemos, ocorre entre os mundos, entre os planetas. E como o assunto é muito interessante, sem menosprezar os demais, nós então consultamos aqui a Gênesis, né, no capítulo 11, e o item é 35, migrações e migrações dos espíritos. E passamos a palavra ao próprio Allan Kardec, e ele diz, no intervalo de suas existências corporais, que intervalo é esse? Esse intervalo entre uma existência, entre uma encarnação e outra, chama-se erraticidade. Chama-se o intervalo entre uma encarnação e outra. É o período em que os espíritos passam no mundo espiritual, se preparando para voltarem novamente à Terra. Esse período que passa no mundo espiritual chama-se erraticidade, os espíritos são erráticos. Os espíritos puros, eles não são erráticos, porque não estão sujeitos mais à reencarnação em corpo material. Quando eles vêm em missão a um planeta, como a Terra, por exemplo, e temos um exemplo que foi o próprio Cristo, ele vem em corpo espiritual e não em corpo material como a gente. Vem materializados, se materializam, se desmaterializam na frente dos outros, de repente eles se materializam novamente, e assim porque eles são espíritos superiores, espíritos puros, que não tem mais nenhuma imperfeição a apagar, a limpar. Então volta lá Kardec, no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população, quer dizer, a humanidade invisível, a humanidade espiritual do ambiente da Terra. Ora, pelas mortes, diz Kardec aqui, pelas mortes e pelos nascimentos, as duas humanidades, ou seja, as duas populações, a terrestre, a da Terra reencarnada, e a invisível, que é espiritual, desaguam incessantemente uma dentro da outra. A daqui, material, que somos nós, desaguamos na humanidade invisível e a de lá deságua na daqui. Há essa fusão. Há, porém, diariamente, Kardec diz, todo instante, migrações, quer dizer, saída de espírito pela morte, daqui para o mundo espiritual e de lá para cá, que se chama imigração de lá para cá. Mas isto, diz Kardec aqui, que é o estado normal, não tem nada de novidade. É um estado normal de exigência da lei da natureza, a lei do progresso dos espíritos, que os espíritos só evoluem em contato com a matéria e através das reencarnações sucessivas. Nenhum espírito que sai da mão de Deus reencarna, aliás, chega a ser anjo diretamente, sem que reencarne, sem que venha estabelecer ou ligar contato com a vida material. Não existe. Aí diz mais, Kardec, em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina por Deus, essas migrações, saída do mundo espiritual, e migrações, saída daqui para lá, se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida ao mesmo tempo, em quantidade enorme, né? Logo substituída pelas equivalentes quantidades de encarnações. Quer dizer, periodicamente, há essas emigrações daqui para lá e de lá para cá. Daqui para lá, pelos flagelos destruidores, os tsunamis, não é? Que citamos como exemplo, apenas para aditivo de esclarecimento, o tsunami da Indonésia, faz muitos anos, que morreram em torno de 250 a 300 mil pessoas, e outros tsunamis, e outros flagelos, e outras catástrofes que ocorreram aqui na Terra, e ainda vão ocorrer para a evolução do planeta.
Aí de os flagelos destruidores e cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegada e partida coletiva, chegada do mundo espiritual para cá e saída daqui para lá, coletivo, não é? De milhares, meios providenciais, é através desse meios providenciais de renovamento ou de renovação da população corporal do globo material, no caso a Terra. E coisa semelhante, não é? Ocorre também em outros planetas que têm mais ou menos o nível de evolução do globo terrestre. Diz mais, de renovação da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução aqui na matéria de novos elementos espirituais, mais depurados, quer dizer, mais elevados, que vêm do mundo espiritual. Ora, na destruição que por essas catástrofes se verifica, diz Kardec aqui, de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestidura. Quer dizer, nessas catástrofes, nessas calamidades, não é? Nesses tsunamis que levam ao mesmo tempo muitos e muitos milhares de espíritos para o mundo espiritual, rompe-se apenas, destrói apenas a matéria, o corpo, mas a alma, que era vestida pela matéria, nenhuma morre. É isso que ele está dizendo. Nenhum espírito perece, apenas perderam a vestidura, que é a matéria, o corpo, mas depois voltarão a tomar outros corpos novos, chama-se a reencarnação. Para isso é uma exigência da lei de progresso. Ora, eles apenas, esses espíritos, mudam de plano, saem do plano material para o espiritual. Ora, em vez de partirem um a um pela morte, partem daqui para lá em bandos. Em bandos. Essa única diferença, visto que, por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir, mais cedo ou mais tarde, querendo dizer Kardec aqui, que por uma causa ou outra todo mundo tem que morrer. Todo mundo tem que sair desta vida pela morte e entrar no mundo espiritual. O outro vai depois, o outro vai uma semana depois, o outro já foi a semana passada, não é? E há casos, nos casos de catástrofe, que partem em bandos de milhares, nos casos de catástrofe. É isso que Allan Kardec está dizendo. Mas, de qualquer forma, o sedentário vai todo mundo para o mundo espiritual, porque, na visão espírita, nós não somos daqui da Terra, somos do mundo espiritual. A nossa pátria definitiva não é a reencarnação, como estamos aqui. A reencarnação é passageira, é para fazer limpeza na alma, aprendizado e progredirmos, nos elevarmos para sermos o quê? Anjos, espíritos puros, espíritos superiores. Então as reencarnações são momentâneas, elas não são eternas. E sendo otário, a gente parte para o mundo espiritual. E Kardec continua, ora, as renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população, quer dizer, na alma, por efeito dos flagelos, das calamidades destruidoras, apressam o progresso social, quer dizer, do todo social. Isso ocorre apenas para acelerar o progresso da humanidade. Ora, sem as emigrações, quer dizer, sem a saída em bandos, milhares, pelos tsunamis, daqui para o mundo espiritual, e sem sair de lá para cá, não é? As emigrações e as imigrações, que de tempos a tempos ocorrem, lhe vem dar violento impulso para o progresso. Só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. Quer dizer, se os espíritos viessem um outro amanhã, ou então desencarnassem um hoje, outro amanhã, como sempre acontece, e não houvesse esse tempo a tempo,
essas emigrações daqui para lá em bandos, então o progresso seria muito atrasado. Então ocorre essa emigração daqui para lá em bandos, ao mesmo tempo, de milhares e milhares de espíritos. Para quê? Para acelerar o progresso social, o progresso dos espíritos, que aqui são indivíduos, são homens, e o progresso está muito atrasado. Aí Deus usa esse meio para acelerar o progresso espiritual e moral da humanidade. Essa é a explicação de Allan Kardec, que é a voz do Espiritismo. E diz ele: ora, é de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam populações são sempre seguidas de uma era de progresso, de ordem física, intelectual e ao mesmo tempo de progresso moral. E, por consequente, no estado social das nações que as experimentam, quer dizer, um progresso geral, tanto individual como de grupo, de coletividade, como das nações. Tudo isso é para o progresso de tudo. É que elas, as calamidades, têm por objetivo operar uma remodelação na população espiritual, do mundo espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Exatamente. Apenas para um aditivo de esclarecimento dessa explicação de Allan Kardec, nós somos duas humanidades. O planeta Terra tem duas humanidades. Uma é encarnada, somos nós, e a outra é desencarnada. As duas se fundem, não é? Quando sai daqui bandos de espíritos, perde o corpo, mas não perde a alma. Volta para a vida espiritual, que é a pátria verdadeira nossa. E de lá para cá, as autoridades espirituais organizam reencarnações também em bandos, chama-se imigrações, de bandos de espíritos para reencarnar aqui. E este mesmo processo, como dissemos, ocorre entre os mundos, entre os planetas, para o progresso dos espíritos, para chegarem a Deus. E então, Allan Kardec continua para encerrar. Essa transfusão que se efetua entre os mundos, o mundo espiritual e o mundo material, como também entre os mundos em todas as galáxias, que é isso, que é individualmente, nas condições normais, morrendo um hoje, outro amanhã, outro depois, nas condições normais, como também por massas, milhões de pessoas, em circunstâncias especiais. Ora, há, pois, emigrações, saídas, e migrações de lá para cá, coletivas, de um mundo para outro, onde resulta a introdução na população de um mundo de elementos inteiramente novos. Ele quer dizer, se sai 2 ou 3 espíritos, ou muitos, de um planeta mais próximo da Terra, e vem para a Terra, esses espíritos não vêm e reencarnam logo. Vamos trazer, vamos reencarnar. Não é isso não. Fica na atmosfera do mundo espiritual, da Terra, para uma espécie de adaptação. Depois que estão adaptados, aí os espíritos superiores arrumam uma encarnação no corpo aqui na Terra, mas primeiro passaram por um estágio na erraticidade, no mundo espiritual, como um preparo para pegar um corpo novo aqui no planeta Terra. Daí, alguns casos de espíritos que vêm de outros mundos apresentaram aqui na Terra costumes que vêm de lá, resto de hábitos que vêm de lá, de culturas que vêm de lá, ainda está no subconsciente desse espírito. Daí eles terem aqui na Terra cultura diferente, mais inteligentes, vem trazer artes de lá, desse planeta de onde saiu, artes, genialidade de lá, progresso de lá para cá. Isso é o que explica o Espiritismo nesses casos.
Aí ele diz, novas raças de espíritos, vindo misturar-se às existentes, por exemplo, aqui na Terra, quando sai de outros mundos, constituem aqui na Terra novas raças de homens. É o que explica os casos da raça de Adão e Eva, porque Adão e Eva, eles não existiam, são figuras mitológicas, mas representam, né, esses espíritos que vieram de outros mundos formar a raça adâmica aqui na Terra. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, consigo trazem esses espíritos de outros mundos, eles sempre trazem a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, que adquiriram lá nesses mundos e trazem para a Terra, o que faz que imprimam caráter que lhe é peculiar à raça corpórea que venham animar aqui na Terra. É o que explica a cultura avançada dos Atlântidas naquela época, que foram, na sua maioria, seres espíritos reencarnados aqui, mas que vieram de um mundo mais elevado, trazer o progresso de lá para a Terra, para fazer a Terra também progredir. Aí ele diz, para isso só necessitam de que novos corpos, que é o que vem reencarnar aqui na Terra, sejam criados para serem por eles usados, vem pela reencarnação. Uma vez que a espécie corporal existe, quer dizer, os seres vivos aqui na Terra existem, que são os homens. Então esses espíritos que vêm de lá encontram sempre corpos aqui na Terra de crianças prontos para o receber. Chama-se a reencarnação. Não são mais, portanto, do que novos habitantes chegando ao planeta Terra, que vieram de outros planetas e vêm pela reencarnação. Integram-lhe a Terra, a princípio, a população espiritual, depois encarnam como os outros. Quer dizer, antes eles ficam no mundo espiritual, como dissemos, em adaptação, para depois pegar um corpo novo aqui na Terra. Isso é o que Allan Kardec nos explica aqui no livro A Gênese. E de maneira que nós, depois desses esclarecimentos muito interessantes, emigrações e emigrações de espíritos, é esse o título do capítulo que Allan Kardec trouxe para nós. Muita paz para todos e consultemos este livro, A Gênese, no capítulo 11, que trata, voltamos, emigrações, saída daqui da Terra, de bandos de espírito, pelas catástrofes, não é? Para o mundo espiritual, e bandos de espíritos que vêm de lá para cá também pela reencarnação, pelo renascimento, que vem para a Terra para fazer uma compensação, equilíbrio entre os dois mundos, entre as duas humanidades. É isso que Allan Kardec nos ensina. E voltamos com Encontro com o Espiritismo, na nova edição, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos e até o novo programa de estudos da ciência do Espiritismo.